Olá pessoal, no Dose de Atualidade de hoje nós vamos falar sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. O termo Brexit significa britânico mais exit, então é justamente o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. Mas só para você entender, esse termo Brexit, ele não nasceu nessa situação atual. Ele vem na verdade de 2012, numa tentativa de saída grega, e na época ele foi chamado de Grexit. Então toda vez que você ver essa nomenclatura, Xit, é uma relação à saída de algum dos membros da União Europeia. Só para você entender a conjuntura, qual é? O Reino Unido, ele começou a contestar a sua permanência na União Europeia. Só para você entender, não é a primeira vez que isso acontece. O Reino Unido ele entra no bloco europeu em 1973, na época nem era União Europeia, era chamada CEE, a Comunidade Econômica Europeia. 2 anos depois, os britânicos já votaram para saber se eles iriam ou não permanecer. Uma tentativa de, olha, a gente sentiu qual é o bloco, nos interessa ou não. Então o que a gente percebeu? Ao longo do tempo, a postura da Inglaterra nunca foi de total entrega para o bloco europeu. Um exemplo é que eles nunca abandonaram a libra esterlina para a adoção do euro. Eles não aceitaram por completo o Tratado Schengen, que dissolveu as fronteiras entre os países membros, permitindo a livre circulação. Então a Inglaterra ela sempre manteve um pé atrás. Ela sempre teve ali um certo distanciamento para as decisões unânimes do bloco. O que a gente percebeu nesse contexto? Que a recente chegada de muitos migrantes, o medo do terrorismo, o crescimento da xenofobia, principalmente aquela voltada para a população árabe, de origem islâmica, chamada de islamofobia, o crescimento de frentes políticas muito agressivas nesse sentido, o pensamento de conflito civil de muitas pessoas que têm medo da chegada desse imigrante e do aumento do desemprego, uma série de conflitos sociais não resolvidos e muitas vezes não conversados, tem levado a uma série de crescimentos políticos que defendem a dissolução ou a saída de seus países do bloco. David Cameron, primeiro-ministro inglês, quando assumiu em 2015 a sua reeleição, com grande vantagem ele falou o seguinte: eu prometo consultar o inglês sobre a decisão de permanecer ou não. O que a gente reparou? Que por 51,89%, ou seja, de forma bastante apertada, o Reino Unido votou pela saída da União Europeia. O David Cameron, o primeiro-ministro que era o mais querido do país, ele claramente deixava a sua posição bastante direta para toda a população. Ele queria continuar na União Europeia. E o que aconteceu foi que, como a população votou pela saída, ele respeitou a intenção popular, mas avisou que em outubro ele deixa de ser o primeiro-ministro inglês e vai renunciar. Isso é só o começo da instabilidade inglesa. A saída da União Europeia deve ter um vínculo bastante forte com a restrição da entrada de imigrantes e com a questão do emprego. Além disso, o que a gente observou foi que alguns países que estavam na Inglaterra como porta para a União Europeia, ou seja, eu estou em você, mas na verdade quero negociar com todo o bloco, já anunciaram a saída. O Japão, por exemplo, deve retirar 140 mil postos de trabalho do Reino Unido. O HSBC já avisou que deve tirar mais ou menos 1.000 cargos de grande confiança que estavam na Inglaterra e levar para outro país. A Bolsa de Londres caiu, a libra esterlina desvalorizou. Por mais que muitas pessoas defendam que a autonomia econômica inglesa vá trazer vantagens, o fato dela agora ter que pagar impostos para negociar com a União Europeia pode simbolizar, sim, uma perda econômica sensível para os ingleses. A verdade é que o clima de instabilidade econômica é bastante grande, mas o clima de tensão político talvez seja ainda maior. Países como a França e a Holanda já avisaram que querem fazer os seus movimentos exit e o Frexit parece ser o mais evidente. Pessoal, vamos ver como seria uma questão sobre o Brexit? Na enxurrada de reações à decisão do Reino Unido de sair da União Europeia, um ponto é a unanimidade entre políticos e analistas: a necessidade de repensar o projeto europeu diante de uma evidente ascensão global do populismo e de nacionalismo. Fonte BBC. A partir do texto, podemos entender que a União Europeia precisará adotar novas posturas por conta do risco de... Letra A. Oscilações financeiras nas principais bolsas do continente. Letra B. Criação de barreiras alfandegárias e restrições de acordos. Letra C. Incitações xenófobas e adoção de medidas sociais restritivas. Queridos, o gabarito é... Alô? Oi? Se você estiver vendo pelo computador, eu estou aqui embaixo, tá vendo? Vão aparecer 3 quadradinhos aqui em cima, um em cada letra. Pega a resposta certa e aperta no quadradinho da resposta certa para ver se você acertou. Querido, se você estiver no celular, o eu lá do outro lado não apareceu o quadradinho, tá certo? Vai aparecer um izinho aqui em cima. Clica no izinho, vão aparecer as opções e aí você marca a letra certa, tá bom? Aperta o izinho, aperta o izinho.